Bom dia, meus amigos. Amigos, eu tinha planejado fazer essa série de vídeos falando sobre adubação em orquídeas, com 3 vídeos. Seria um vídeo falando vamos dizer, da informação básica das coisas. O segundo vídeo seria desfazendo algumas lendas, alguns mitos. E o terceiro vídeo seria a parte prática, né? Realmente de como é que a gente aplica, como é que se usa, qual é a frequência, qual é a dosagem, essas coisas. Mas eu resolvi colocar um terceiro vídeo antes do último, para responder algumas perguntas que têm chegado nos comentários do canal do YouTube. E aqui eu peço desculpas aos que têm colocado comentários lá e que às vezes a gente não tem respondido. A questão é o seguinte, né? Eu fiz uma cirurgia de catarata há pouco tempo e a coisa ainda não está do jeito que era para estar, né? Então eu estou tendo muita dificuldade para conseguir ler de perto. Ainda não está na hora de mandar fazer um óculos, porque ainda está em ajuste, sei lá, essas coisas, né? Então eu estou tendo uma certa dificuldade para ler os comentários e também para digitar, para responder os comentários. Então, mas eu consegui ler alguns, vi algumas dúvidas lá e resolvi fazer então um videozinho intermediário aqui entre o 2 e o 3. Ou seja, se vai ser o 3, depois vai ter o quarto vídeo, para falar, não exatamente continuar falando das lendas, e sim falando de 2 assuntos em particular que têm sido muito frequentes no canal, tá? 2 perguntas. A primeira delas é com relação à composição dos adubos. Por que, por exemplo, quando eu não faço, obviamente, eu não vou ficar fazendo propaganda de adubo. Eventualmente eu posso até vir a fazer uma propaganda de um adubo que eu tenho usado aqui, mas não exatamente nesse vídeo. Mas de modo geral eu não vou ficar fazendo publicidade de adubo e muito menos criticando adubo, dizendo que esse adubo não, aquele adubo XYZ não presta ou alguma coisa desse tipo. Não é o objetivo desse vídeo. Eu acho que as pessoas têm que testar, têm que usar daí, com base no resultado desse teste, usar aquilo que funciona bem para elas. Ok? Então, mas eu tenho falado bastante dos adubos importados, adubos de fora, adubos como o italiano, que é o Valagro, o canadense, que é o Plant Prod, o americano, o australiano, que é o Peters. Essa coisa toda, e o pessoal pergunta, mas vem cá, só faz adubo bom lá fora? Aqui no Brasil não faz? Claro que faz. Tem adubos ótimos brasileiros, tem bons adubos, bons fertilizantes. Só citando um caso de um adubo que entrou no mercado assim, de uma forma bem discreta e que funciona muito bem, que é o BIG, lá de Viçosa. E o professor Vitor Hugo? Então é o pessoal que faz um adubo de ótima qualidade, tem tido uma aceitação muito grande esse adubo, funciona muito bem. Nós vamos comentar rapidamente a respeito, não da eficácia dele, porque a eficácia dele é ótima. O problema, a questão de alguns adubos nacionais, e entre os quais esse se insere, é uma questão de custo. Então, para orquidário pequeno, se você tem 10, 15 plantas no seu orquidário, você pode aplicar um adubo o mais caro que tiver, que não faz muita diferença, né? Agora, se você tem um orquidário maior, a questão, ou principalmente um orquidário comercial, a questão de custo começa a pesar muito, relação custo-benefício. E alguns adubos de ótima qualidade realmente são mais caros, tem uma relação de custo que não é tão favorável para um grande orquidário, e é por isso que a gente acaba optando por outras coisas. Só abrindo um parênteses, com a atual situação de custo de petróleo e custo de dólar, essa coisa toda, os adubos todos têm aumentado de preço. Mas aumentado violentamente, tá? Se acostumem. Não tem mais nada barato, tá? Em questão de adubo. Ok? Então nós vamos falar um pouquinho da questão específica dentro dos adubos, que é a questão da ureia.
E numa segunda parte, ainda dentro desse vídeo, nós vamos falar dos chamados suplementos. Eu estou chamando isso de suplemento, de complemento, porque, a meu ver, eles não são exatamente adubos, não são fertilizantes. São coisas que você, se você for olhar na bula de alguns desses produtos, você vai ver que ele não tem aquela composição NPK tradicional, e se tem, em proporções mínimas, muito pequenas. São complementos usados para, em tese, vamos dizer assim, turbinar o cultivo, a cultura das suas plantas. Então nós vamos falar um pouquinho deles aí também, sem especificar marcas. Aí tem produtos à base de algas, tem produto à base de aminoácidos, tem produto à base de uma série de coisas no mercado. E, de modo geral, todos eles têm uma coisa em comum. Eles são muito caros. São produtos de alto preço, de alto custo, alto mesmo. E aí entra aquela questão. Vale a pena eu aplicar esses produtos? Vai me trazer um benefício que eu possa medir, que possa ser mensurado? Nós vamos abordar esse assunto aí, tá ok? Então tá, antes de mais nada, eu queria chamar a atenção para vocês assim, do ponto mais importante que existe em termos de adubação e qualidade de orquídea. Uma planta, ela cresce, ela vai se desenvolver dentro do limite imposto pela genética dela. Se a planta tem uma genética de planta de porte grande, que cresce bem, fica grande, floresce com muita facilidade, olha só, olha aqui, vou pegar aqui para não derrubar, olha que maravilha isso aqui. É uma planta de porte grande, floresce religiosamente uma vez por ano, mas ela dá uma floração fantástica, né? Que floração linda isso, né? Perfumada, uma bela planta. Essa planta é uma planta de porte grande, é uma Cattleya de porte grande, ela floresce uma vez por ano. De vez em quando ela dá uma de louca aí e floresce 2 vezes por ano, mas o normal é uma vez por ano. E ela cresce dentro desse padrão. Não adianta eu achar que eu vou aplicar um adubo, vamos dizer assim, extraordinário nessa planta, e ela vai passar, em vez de ficar desse tamanho, que já é uma planta grande, ela vai ficar desse tamanho. Ou que ela, em vez de produzir 3 flores numa haste, ela vai dar 5 flores numa haste, ou 6. Ou que ela vai dar flores maiores. Ou que ela vai florir 2 vezes por ano. Ela vai dar flor agora em dezembro, nós estamos em dezembro. Agora estamos já em janeiro, né? Já acabou 2021. Vai embora, vem 2022. A coisa vai melhorar. Então, não adianta eu achar que eu aplicando alguma coisa especial, eu vou ter uma planta diferente dessa. Esse é o topo do barril cheio, é o topo do desenvolvimento dessa planta, ok? Então, aí, se você tem um cultivo que as suas plantas se desenvolvem bem, nesse padrão, floresce bem, dentro da genética dela, aplicando um adubo, um fertilizante normal, por que eu vou colocar mais produtos em cima disso? Por que eu vou colocar suplementos? É como você entrar numa dessas lojas de... Agora virou moda isso, essas lojas aí de suplementos para gente bombada, né? Gente que vai na ginástica e tal. Então você vê lá um quilômetro de balcão lá com tudo quanto é coisa. Ali você vê BCCC, carnitina e leucina e um monte de coisa diferente. E você compra aquele negócio achando que ele vai sair de lá assim, tipo um Arnold Schwarzenegger, né? Bom, eu não sei se ele vai sair um Arnold Schwarzenegger, mas que ele vai deixar o cartão de crédito dele lá, vai. Porque esses produtos têm uma coisa em comum, eles não são baratos. Então você compra aquele negócio lá, toma aquilo, acha que você é o super-homem, né? Tem muita... Na verdade, o componente mais importante na composição da maioria desses produtos chama-se marketing. O pessoal faz uma publicidade disso, aparece na internet, a hora que você abre aí seu Google para você pesquisar coisa, aparece lá
anúncios, assim, umas coisas assim meio pornográficas, né? E você fica animado com aquilo, a pessoa fica animada, vai lá e manda vir pela internet um produto milagroso lá, e depois aquilo fica jogado. É mais ou menos como você ter uma... E eu não estou malhando todo mundo que tem, tá, meu? É como você ter uma bicicleta ergométrica em casa. Você compra aquela bicicleta, você fala, é agora que eu vou virar um atleta. Depois de mais ou menos uns 6 meses, ela vira cabide de roupa, né? Então, só abrindo esse parênteses aí. Então, a planta se desenvolve dentro desse potencial dela. O importante é fazer com que a planta consiga se desenvolver dentro desse potencial dela. E aí entram vários componentes, dos quais a adubação é apenas uma delas. A planta tem que ter um sistema nutricional, tem que ter uma nutrição adequada para atingir o seu potencial genético. Mas ela tem que ter outras coisas também. Ela tem que ter manejo adequado, replantio na hora certa, usando o substrato certo, da forma certa, como a gente tem mostrado em outros vídeos. Um adubo não vai resolver o seu problema. Se o seu cultivo é ruim, não é o adubo que vai consertar. Ok? E também não é o adubo que vai fazer com que as suas plantas venham a florir se elas não estão florindo. Como eu já falei em outros vídeos. É manejo, é luminosidade, arejamento, disponibilidade de água, tudo isso aí, clima, adequação daquela espécie para aquele seu clima. Tem certas plantas que não adianta. Não adianta eu ter Cymbidium, por exemplo, numa região de clima quente. Eu já falei muito disso. Então não adianta. Eu pego um Cymbidium, eu levo ele para Salvador e acho que eu vou colocar um adubo em cima e ela agora vai florir. Não vai. A genética dessa planta não permite isso. Okay? Então, dentro da normalidade de um cultivo bem feito, a adubação é importante e ajuda muito. Bom, vamos falar agora de ureia. O que diferencia alguns adubos dos outros? Né? Não existe segredo nessa área. Quer dizer, é aquela coisa, ninguém vai descobrir um elemento novo para colocar em adubação em plantas que vai estar fora da tabela periódica. Não tem, a tabela periódica está completa, não tem mais. Não vai chegar nenhum alienígena aqui com adubo milagroso, não. O que acontece? Os fabricantes de adubo, quando vão formular seu adubo, eles escolhem os componentes que eles vão colocar ali dentro. Tá, okay? Que eles vão colocar. Então, por exemplo, o cara quer fazer uma adubação, um adubo NPK, N é nitrogênio, depois P é fósforo e o K é potássio. Ele quer fazer uma adubação NPK, um adubo, quer formular esse adubo, que seja um percentual, digamos, 20-20-20. Ele vai escolher os ingredientes para colocar nesse adubo de acordo com vários fatores. Por exemplo, percentual de nitrogênio. Então ele vai buscar uma fonte de nitrogênio. Ele vai levar em consideração a solubilidade daquilo, a qualidade daquilo e, principalmente, o custo daquilo. Quanto custa por cada unidade de nitrogênio que ele está colocando ali dentro. Ok? Então, o que acontece? Hoje, a maioria dos adubos é formulada em torno do nitrogênio. Então, o fabricante ele modula esse adubo de acordo com o nitrogênio. É o primeiro ingrediente que ele vai pensar na hora de fazer o adubo é o que vai contribuir com o nitrogênio. E, na grande maioria das vezes, os fabricantes de adubo, principalmente os fabricantes nacionais de adubo, escolhem a ureia. Aí a fórmula dela aí, né? Eu espero que dê para ler. A ureia. Por que a ureia? A ureia é um ótimo adubo nitrogenado. Ele tem 45% de nitrogênio, ele é altamente solúvel em água, ele não altera o pH, a acidez do solo, e ele funciona muito bem para plantas de solo. Por quê? Porque a ureia, essa molécula de ureia aí, que é CONH22, ele não é absorvido pelas plantas. A planta não absorve ele, nem pela raiz e muito menos pela folha.
Já falei de adubação foliar, né, gente? Então não vamos voltar nisso aí. Ele não absorve. Tem gente que alega que absorve. Eu sou da turma que acha que não absorve. A ureia, em estado de ureia, ela não é absorvida pelas plantas. Muito pelo contrário, às vezes ela pode vir a ser tóxica para as plantas, porque tem determinadas ureias que vêm contaminadas com um subproduto na produção de ureia chamado biureto. O biureto é um produto tóxico, tanto para animais como para plantas. Então, ok. O que acontece? Acontece que no solo existem micro-organismos, fungos, bactérias, uma série de coisas, e esses micro-organismos pegam essa ureia, eles têm a capacidade de metabolizar essa ureia, e eles, na presença de água, aqui, água é importante. Aplicar ureia em solo seco é jogar dinheiro fora, né? Eles, na presença de água, eles vão transformar isso aqui, em primeiro lugar, eles vão transformar isso aqui num composto de amônio, né? Ou seja, alguma coisa ligada a amônio, tá? Um radical amônio. Esse NH4. Eles vão produzir NH4, vai produzir dióxido de carbono, CO2, e vai liberar um radical hidroxila aqui. Esse aqui é importante, porque no solo, esse radical hidroxila, ele alcaliniza o solo. Ele joga o pH do solo para cima. Aquela região em volta daquele grãozinho de adubo fica com pH alto. Okay? Então isso aqui é importante. Tá, ok? Libera isso aí. Essa composição aqui, as plantas absorvem ele muito rapidamente. Ele funciona muito bem. A planta aceita ele, entra na raiz e a planta metaboliza esse negócio sem problema nenhum. Ok? Esse processo, dependendo das condições de umidade, de temperatura, uma série de coisas, esse processo pode levar de algumas horas até alguns dias. Bom, o que acontece? Se eu aplico ureia, um adubo à base de ureia, no solo, tem um avião passando aí, espero que não atrapalhe. Se eu aplicar ureia numa planta de solo, o solo vai agarrar nisso aí, e vai dar tempo da bactéria, daqueles micro-organismos, transformarem isso em amônia. E a planta vai poder pegar esse negócio. Okay? Na orquídea, a orquídea é plantada em casca de pino, substrato muito mais poroso, e que é regado com muito mais frequência. Então o que acontece? Se eu aplicar uma adubo à base de ureia na orquídea, ela vai ficar ali, eu vou molhar a planta em seguida. Antes dela se transformar em composto à base de amônia, ela vai lixiviar, ela vai embora. Ou seja, eu estou jogando meu dinheiro fora. Ureia é, em princípio, dinheiro jogado fora, aplicado em orquídeas epífitas, plantadas em substrato. Ok? Aí o que acontece? Essa ureia, esse composto de amônia aqui, ele vai continuar sendo trabalhado pelas micro-organismos de solo, e aí ele pode seguir dois rumos. Se ele estiver num ambiente alcalino, e aí entra esse composto aqui, ó, se ele continuar num ambiente mais básico, mais alcalino, ele vira NH3, que é amônia, é um gás, é aquele que dá cheiro no banheiro, que você chega lá, aquele cheiro de banheiro de rodoviário. E ele evapora, vai embora, seu nitrogênio vai embora. Ok? É por isso, por exemplo, que quando você para na beira da estrada aí, viajando, e você está querendo ir no banheiro, e você chega no banheiro, e normalmente aquele banheiro tá um horror, né? Você chega naquele banheiro, o cara que toma conta do banheiro, o que não toma conta do banheiro, ele pega às vezes fatia de limão e enche de fatia de limão ali naquele lugar que o pessoal vai lá fazer xixi. Por quê? Por que limão? O limão vai acidificar aquele negócio. Ele acidifica, ele não permite que esse gás aqui se forme. Com isso não dá esse mau cheiro. E em vez de essa reação vir para cá, ela vem para cá. Aí essa amônia vai ser nitrificada aqui. Ela vai se transformar em um composto nitrato. Pode ser nitrato de cálcio, nitrato de alguma coisa. É um radical aqui. Então ela vai virar um nitrato que já não, esse não evapora,
e é também prontamente absorvido pelas plantas. Esse aqui, as plantas aceitam ele muito bem, sem problema algum, ok? Então tá aí esse negócio. Você quando vai fabricar um adubo, você vai comprar, por exemplo, você quer fazer um adubo normal para planta, você vai comprar ureia. Ureia é R$10 o quilo. Às vezes, se você comprar em quantidade, se for fabricante, você vai pagar até menos do que isso. Já vai, gatinha. Tem um gato aqui esperando comida aqui. Então, o que acontece? Você compra esse produto. Se você quer fazer um adubo assim, mais apropriado para algumas culturas, você escolhe outras fontes de nitrogênio. Como, por exemplo... Só um instantinho. Pronto. Tive que dar uma paradinha para dar comida pro gato aqui, senão ele não vai deixar a gente fazer o vídeo aqui. Então é o seguinte, você escolhe daí sua fonte de nitrogênio de acordo com a seu objetivo e de acordo com o custo que você vai encontrar esse produto. A ureia é a fonte de nitrogênio mais barata que existe no mercado. Então, o fabricante de adubo brasileiro, ele produz adubo para uso em agricultura, onde tem solo. Por que ele vai investir numa fonte de nitrogênio mais cara? Por exemplo, tipo como o MAP, que seria o monoamonofosfato, que é uma excelente fonte de nitrogênio. Ela entrega nitrogênio na forma de amônia, que é ótimo para as plantas, e ainda fornece fósforo. Mas ele vem com 12, 13% de nitrogênio e ele custa o dobro do preço da ureia. O dobro, o triplo, não sei. Eu não compro esse produto, eu acredito que eu seja bem mais caro. E por unidade de nitrogênio, então, é absurdamente mais caro. Então o fabricante de adubo, de modo geral, só vai usar esses produtos, essa fonte de nitrogênio, se ele resolve fazer um adubo específico para determinada função. Por exemplo, adubos para hidroponia, que tem que ser aplicados na forma líquida, ficar lá banhando a raiz. Você vai usar MAP, ou DAP, ou algum outro produto. Né? No exterior, usa-se muito uma fonte de nitrogênio, a melhor fonte de nitrogênio que existe, para plantas de modo geral e para orquídeas também, né, obviamente, que é o nitrato de amônio. O nitrato de amônio, no Brasil, esquece, ele não pode ser vendido no Brasil para uso em adubo, porque ele é explosivo, né? É o que vocês se lembram aí desse caso aí do porto lá de Beirute, lá que explodiu, aquele era um depósito de nitrato de amônio. Foi mal armazenado, entrou em contato com a umidade, teve uma reação, explodiu, destruiu metade da cidade. Né? Então, o nitrato de amônio misturado com querosene ou com óleo diesel vira TNT, vira um explosivo. Então, a venda, a comercialização desse insumo no Brasil é controlado pelo Exército. E ele é caro, ele tem um custo elevado. Então, o fabricante de adubo não vai adotar esse produto, de modo geral, é muito difícil que ele vá adotar isso no Brasil. No exterior, você compra isso com muita facilidade. E já aviso logo, um adubo que tenha nitrato de amônio na composição, ele não continua explosivo mais não, tá? Você misturou outras coisas no meio, ele já não explode mais. Não adianta você achar que um Peters 10, 30, 20, que é o Peters, que é a base, que não tem ureia, que é a base desse produto, você coloca alguma coisa, ele vai explodir. Não vai explodir não, pode ficar tranquilo. Ok? Então, essa é a questão da ureia. Tá? Uso de ureia em orquídea é contraindicado. Ela não tem uma grande aplicação em orquídea. Para gramado é ótimo, para gramados, para árvore frutífera, para uma série de cultura é muito bom, mas para orquídea plantadas em substrato, plantas epífitas, não. Ok? Então tá. Então essa é a questão da ureia. Então os adubos lá de fora, você pode comprar adubos lá importados que não tem ureia na composição. Eu até compro, eu uso adubos aqui que tem ureia na composição porque a gente não encontra. Né? Tem uma formulação da Peters, se eu não me engano, que é a formulação de Peters mais usado, acho que no mundo inteiro, é o 20-20-20, é o produto com 20% de nitrogênio, 20% de fósforo, 20% de
de potássio, esse 20% de fósforo meio que é perdido, então ele não tem grande utilidade, e ele tem ureia. Bom, se eu pudesse, eu compraria sem ureia. Aí existe uma formulação chamada 20-10-20, que é muito mais adequado para orquídeas, mas a gente não acha ele para comprar. Não tem. Lá fora tem, aqui não. Então, a gente quebra o galho e usa o que tem, né? Muito bem, então tá aí. Não estou aqui colocando restrição em cima de adubos nacionais. A única restrição que eu faço de adubo nacional é se ela é solúvel ou não. Se ela for 100% solúvel em água, ótimo. Se ela não for, toma lá seu cuidado. Adubo químico, adubo orgânico, semi-orgânico, é outra novela, é outra história, tá ok? Esse não vai dissolver em água mesmo, mas a função dele é justamente não dissolver em água e liberar nutriente aos poucos, tá ok? Ficou feliz agora, gato? É, tá bom. Dei comida para ele aí porque estava com fome. Bom, então tá. Vamos falar rapidinho agora dos suplementos. Então, muita gente advoga o uso desses suplementos, né? A base de aminoácido, a base disso, a base daquilo. Eu vou pegar um exemplo, sem citar o nome, mas vou pegar um exemplo de um produto que tem feito, assim, tem arrecadado uma fama muito grande por aí, muita gente tem usado ele, que é um produto à base de algas lá da Europa. Se você for olhar na bula desse negócio, e sempre até remédio, quando você for comprar um negócio, dá uma olhada na bula, vê o que tem ali dentro. Se você for olhar na bula desse negócio, está escrito lá que ele tem 6% de potássio, pode ter lá a sua utilidade, né? Tem 1% de, eu acho que é de enxofre, acho que é enxofre. Que, na verdade, 1% de enxofre não quer dizer muita coisa, não é um elemento que faz muita falta em orquídea, né? Então, ele tem esses dois componentes. E você mistura ele, se não me engano, na diluição que está recomendada ali, é 1:100, ou seja, você coloca 1 ml em 1:1000, 1:100, eu nem lembro direito, mas você faz uma diluição dele bastante extrema, 1 ml por litro d'água, eu acho que é isso. Ora, se você vai pegar um negócio que é 6% de potássio e vai colocar 1:1000, ele já não vai ser... Aquilo que você vai aplicar na sua planta, vai colocar nas suas plantas, na verdade tem um percentual ínfimo de potássio, só potássio. Cadê o resto? Não tem. Aí embaixo ele tem lá um disclaimer, que é uma linhazinha lá que está escrito dizendo o seguinte, que esse produto deve ser usado dentro de um programa adequado de fertilização, de adubação. Então ele não é um adubo, tá, gente? Ele é um complemento. E aí entra aquela pergunta, por que pagar 150, 160 reais por 1 litro de um produto que é um complemento que vai fazer o quê? Vai fazer sua planta subir pelas paredes? Vai fazer sua planta florir 2 vezes por ano? Não vai. Ah, não, mas ele provoca muita brotação. Não sei. Eu não vi nenhum trabalho publicado a respeito. Vejo testemunho pessoal de pessoas que alguns defendem, funciona, dizem que ajuda, outros dizem que não. Mas, de modo geral, eu pensaria sempre 2 vezes antes de gastar, né, esse tipo de dinheiro num produto desses. Tem outros produtos, a base, por exemplo, a base de cálcio, tem um produto líquido, tem cálcio, nitrogênio e cálcio. Ora, se você vai comprar um produto líquido à base de nitrogênio e cálcio, compra o sólido. Tem a minha vontade no mercado, é super barato, nitrato de cálcio, Calnit, tem uma série de coisas, nitrato de cálcio, ele tem nitrogênio e tem cálcio. Se você acha que é bom, usa. As plantas vão aproveitar ele é muito desequilibrado, ele só tem praticamente nitrogênio. Então se você começa a aplicar nitrato de cálcio nas suas plantas, você vai parar de florir, hein? A gente avisa logo, adubo não se usa componentes individuais, tá? Mas se você quer usar, para que comprar ele em líquido, pagando 100 reais? 100 e poucos reais. O litro daquilo, se você compra nitrato de cálcio pagando o quê? 8 reais o quilo, e ele rende 20 vezes mais do que isso. Então, é uma questão de custo. Se vocês quiserem continuar comprando esses produtos e usando esses produtos, não tenho nada contra. Nada. Pode usar à vontade. Agora, gaste lá seu dinheiro. Se você tem dinheiro sobrando. Aliás, se você tem dinheiro sobrando, faz o seguinte, ajuda a gente a patrocinar o canal.
canal aqui, a gente mata um leão por dia aqui no canal. Então, é o seguinte, faz contato comigo, né, no WhatsApp. Meu WhatsApp é 11 97 385 0869. Faz contato comigo e diz: Roland, tô querendo patrocinar o seu canal, tô querendo te ajudar a fazer uns vídeos aí. Me passa o número da sua conta, ou sua chave Pix. Então, se tá sobrando um pouco de dinheiro, bota na minha conta. Ajuda a dar ração para os meus gatos e ajuda a fazer uns vídeos interessantes, mais bem trabalhados, a gente viajar um pouco, tá? No canal, viu, gente? Está sobrando, passa para cá. Agora, esses suplementos, a questão é essa. Você usa se você quiser. Eu não usei, não posso falar nem contra, nem a favor. Eu só acho que a relação de... Eu só acho que a relação de custo disso não é favorável, não é boa. Ok, gente? Então, né, usa se quiser, sem problema. Eu não vou nem dizer que é bom. Eu não vi nenhum trabalho publicado a respeito. Gostaria até de ver algum trabalho com orquídeas mostrando que esses produtos têm um resultado que algumas pessoas dizem que tem. Eu não vi. E também não conheço nenhum profissional que esteja usando isso aí. Então, por aí você vê. Ok, gente, então aí ficam aí as duas dúvidas. Tem um suplemento que eu acho que esse traz um resultado muito interessante, que comprovou-se em estudos que a tiamina, que é uma vitamina do complexo B, ele tem um efeito benéfico sobre crescimento de plantas. Então, o que acontece? Produziu-se durante muitos anos, ainda existe lá nos Estados Unidos, um suplemento chamado Super Thrive, que é a base de tiamina, muito concentrada, tem aquele cheiro de remédio, e aquele produto ele provoca um crescimento não mais acelerado, mas mais vigoroso, principalmente em plantas jovens, plantas pequenas, plantas que saíram do laboratório, que saíram do frasco, que estão em coletivo. Receber uma rega com esse produto ajuda efetivamente a planta. É um produto de alto custo, não é muito fácil de encontrar, e vocês conseguem substituir ele razoavelmente bem em loja de aves, em loja de produtos veterinários. Tem um produtozinho à base de tiamina, muito mais diluído, que também não é caro. Você coloca ali, cada vez que você for adubar as suas plantas, você mistura aquilo ali no meio, umas gotas ou uns ml daquilo por litro no meio, pode dar um resultado interessante, não é caro e mal não vai fazer, tá ok? Pode aplicar. Ok? Então fica aí a dica aí, o vídeo aí. Espero não ter ficado muito longo. Se tiverem mais dúvidas, escreve pra gente, continua escrevendo. Eu vou tentar responder na medida do possível, à medida que a visão for melhorando, né? Ok? E bom cultivo para vocês. Daqui uns dias sai o vídeo final dessa série, que é como é que a gente aplica isso aqui no orquidário. Qual é o adubo que a gente está usando e como é que a gente aplica. Como é que isso funciona e qual é o resultado que a gente obtém com isso. Ok? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Bem simplesinho, bem rápido, feito pela manhã antes do barulho começar, que daqui a pouco começa motosserra, tudo quanto é barulho aqui, então a gente tem que chegar cedo aqui. Se gostou, clica aí no curtiu, ajuda a gente aí no vídeo e se inscreve no canal se já não tiver inscrito, aperta lá o sininho para receber as notificações dos vídeos. Vamos continuar falando de adubação, daqui uns dias vem mais um vídeo aí, eu tenho uma exposição para fazer daqui uns dias em Alagoas, na cidade de Penedo. Vamos fazer uma feirazinha de orquídea lá, é longe, mas o lugar é muito bonito, e a gente vai lá fazer uma feira, se obviamente a Omicron permitir, né? Então é isso aí, obrigado pela assiduidade de vocês aí, um abraço e bom cultivo. Daqui uns dias a gente está de volta.